Olá, tudo bem? Hoje eu quero contar para você um pouco do início da Reforma Anabatista, contada nesse livro aqui, ó, Fogo nas Colinas de Zurique. É um livro de 2011 da publicadora Menonita, em português, né? Porque em inglês o livro saiu em 1973. O autor, o Joseph Stoll, ele fez uma pesquisa histórica, uma densa pesquisa histórica, para saber como em 1525 se iniciou essa reforma, que depois explodiu no mundo inteiro, né? Influenciando diversos ramos do cristianismo. E ele, pesquisando os autos dos tribunais e livros históricos, ele, com base nisso tudo, ele monta uma história onde aparecem cerca de 70 personagens, todos pessoas reais, com seus nomes reais, e contam a trama de como se iniciou esta igreja na Suíça, que depois veio a se tornar a igreja menonita. Eu vou contar um pouquinho, um resuminho do livro, só para você ter uma ideia aí, quem sabe te aguça a curiosidade de comprar esse livro. Então a ideia é a seguinte, o reformador na Suíça, né, que assim que teve o Martinho Lutero na Alemanha, na Suíça teve o Ulrich Zwingli. E o Zwingli, então, era o pastor em Zurique, na igreja reformada. Então essa reforma, então a igreja deixa de ser católica romana e passa a ser a igreja protestante e reformada suíça. Mas ele não foi tão radical na sua reforma a ponto de separar Estado e igreja, e não baniu o batismo infantil. E o Zwingli tinha então alguns seguidores, né, três principais, que são o Felix Manz, Georg Blaurock e Konrad Grebel. E esses três então rompem com ele e falam: não, nós vamos fazer uma reforma cristã mais radical, vamos romper a ligação de Estado e Igreja e vamos fazer batismo só de adultos. Então por isso torna a reforma anabatista. Anabatista significa então batizar novamente. Eles passam a ser perseguidos em Zurique e começam a pregar na cidade vizinha chamada Zolikon. E esse livro, então, conta em 300 páginas como a primeira igreja em Zolikon surgiu na cidade vizinha de Zurique e como depois de 2 anos ela terminou. Então a ideia é que as pessoas começaram a se converter em Zolikon e começou a surgir uma pequena igreja que se reunia nas casas, mas era proibido você batizar adultos, era proibido você ser contra a igreja reformada suíça. Então eles começaram a ser perseguidos. Então vinha a polícia, prendia algum deles. Os que não eram presos, alguns permaneceram fiéis, alguns abandonaram a igreja. Aí os líderes acabam... a maioria das pessoas depois de serem presas foram soltas. Os líderes, alguns foram martirizados, mortos por afogamento, mortos na fogueira. E outros fugiram. E quando eles fogem, eles levam essa mensagem para outros cantos da Suíça, para a Áustria, para a Alemanha, para a França, para a Holanda, e assim acaba se espalhando essa reforma. O livro foca basicamente só em Zurique e Zolikon, e tem uma história profunda, no final triste, né? Porque mostra como a igreja na cidade de Zurique e Zolikon ela não floresceu. Depois de 1527 ela termina e até hoje, 500 anos depois, nunca mais houve uma igreja menonita em Zurique, em Zolikon, mas como ela floresceu em outros lugares ao redor do mundo. Então lá onde ela começou ela não floresceu, mas hoje existem milhões de menonitas ao redor do mundo. É uma leitura fácil, leve, contada em formato de história, né? Algumas coisas são difíceis, por exemplo, o nome dos personagens, como são personagens suíços, tem os nomes suíços deles, então leva um pouco de tempo para você assimilar quem é quem na história, por serem tudo sobrenomes e nomes que nós não conhecemos tão habitualmente aqui no Brasil. Mas a história tem detalhes que podem ser contextualizados em qualquer país e podem ser facilmente entendidos no Brasil também. Muito interessante se você se interessa pela história da igreja ou se você quer aprender um pouco mais sobre a história da igreja menonita ou desse detalhe aí da história do cristianismo, como se iniciou a reforma anabatista. Muito obrigado por seu tempo e Deus te abençoe. Tchau!